Graça e paz a todos os irmãos que estão aí conosco e que estarão, vendo e ouvindo, e a qual estamos aqui para falarmos mais sobre o nosso Discipulado Sem Fronteiras, um curso onde nós temos ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cidade Nova. Como todo o campo de Itajaí, em algumas congregações nós temos o discipulado e nós colocamos o nome então no Cidade Nova do Discipulado Sem Fronteiras. E nós estamos numa sequência de estudos onde nós podemos abordar vários assuntos e nós estamos trabalhando como os pilares da fé cristã. Nós estaremos então trabalhando esta temática sobre o discípulo e o Espírito Santo. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o discípulo e o dízimo. Como ali mencionamos, um tema bastante polêmico na nossa atualidade, um tema que, vez por outra, podemos até denominar assim, demonizado por alguns, às vezes tão criticado por outros e defendido também por outros. E como eu falei aos irmãos, na verdade nós precisamos ver o dízimo como um assunto tanto quanto outros assuntos teológicos. Então, nós, trabalhando então nessa última etapa de 3 aulas passadas, que é o discípulo e a obediência, o discípulo e o dízimo, vivendo cheio do Espírito Santo. Como esse assunto é um assunto bastante extenso, nós vamos tentar fazer ele mais sucinto possível para trabalharmos esse tema tão maravilhoso, tão importante para a fé cristã e que é uma verdade e uma realidade na palavra de Deus concernente à pessoa do Espírito Santo. Quando nós observamos então esse tema, o discípulo e o Espírito Santo, nós precisamos, pelo menos aqui a priori, ter um pensamento sobre isso, que é o quê? De não nos apoderarmos do Espírito Santo, como se pudéssemos fazer isso. Sabemos que na verdade Ele é Senhor, Ele é Deus. Então nós vamos trabalhar alguns aspectos aqui concernente à pessoa do Espírito Santo. Também mencionando aos irmãos que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Cósmica, como alguns propagam, ele não é uma das emanações de Deus e ele também não é uma força ativa, como também outros, pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus juntamente com o Pai e o Filho. Também gostamos aqui de mencionar de forma bem simplificada que o Espírito Santo, ele não seria, por exemplo, Deus, um Deus maior, Jesus, um Deus um pouco menor, e o Espírito Santo como se fosse inferior. Na verdade, eles são um Deus só, em 3 pessoas. É o que a Bíblia nos apresenta. Até utilizamos também como recurso, vamos dizer, teológico, a questão de falar, de usarmos um termo, trindade. Na verdade, a palavra trindade, ela não aparece no texto bíblico, mas ela apresenta aquilo que está exposto na Bíblia Sagrada. E na lição de hoje nós temos então a leitura do texto a qual nós estaremos em pauta, trabalhando este assunto tão maravilhoso, que é Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Nós, para essa introdução, nós vamos trabalhar alguns elementos básicos aqui já desse texto, para nós deixarmos como algo pontual para entrar neste assunto tão importantíssimo da teologia cristã neotestamentária, do Novo Testamento, uma ação real do próprio Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, para que Por que Jesus prometeu que o Espírito Santo viria? Irmãos, para nós testemunharmos de Cristo. A palavra testemunha deriva do grego martur, que vem a palavra mártir. Então quer dizer, uma testemunha legal, alguém que possivelmente possa testemunhar também diante de um tribunal aquilo que ele presenciou. E quando nós falamos sobre testemunha aqui, o Espírito Santo então ele nos dá poder, nos dá a virtude do Espírito, a qual viria e ele veio, e o próprio Jesus falou, e ser-me-eis minhas testemunhas, quer dizer, nós então recebemos poder para testemunhar de Cristo, se possível, até a morte.
Então é um assunto, né, bastante profundo. E diz assim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós temos um tema aí maravilhoso, e eu tenho também já a nossa aula pré aqui organizada também com nossos slides, né? E aí nós temos tudo, e aí nós vamos trabalhar alguns elementos então para nós introduzirmos e não ficarmos, né, vamos dizer assim, perdendo muito tempo na questão, porque nós temos que tentar fazer uma aula cada vez mais, vamos dizer assim, coesa e também sucinta. Então nós temos ali, ó, é impossível escrever sobre qualquer dos temas enfocados na Bíblia sem fazer referência à pessoa e aos atos do Espírito Santo. Veja bem, não obstante, se faz necessário tratar deste assunto com clareza, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, porventura, existam por parte do aluno sobre a terceira pessoa da Trindade, como aqui já pré-afirmamos, né, a priori. As Escrituras dão provas da personalidade do Espírito Santo. Então, várias e várias vezes, irmãos, mencionando na congregação se o Espírito Santo ele é uma pessoa. Algumas vezes os irmãos afirmam dizendo que sim, ele é Deus. Às vezes afirmam dizendo que sim, mas tem muita dificuldade de confirmar e de afirmar teologicamente, biblicamente falando, como que pode se afirmar isso com embasamento bíblico teológico. Então veja só, ele não é apenas uma influência, tá? Força ativa ou energia cósmica, conforme ensina as falsas do Filho. Ele é Deus. Por exemplo, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 7, nos diz, há três que dão testemunho no céu, o Palavra e o Espírito, e os três são um. E aí nós vamos observar então a natureza do Espírito Santo. Nós temos aqui já, né, pré-organizado, para ficar um pouco mais rápido a nossa aula. Você aprendeu que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né, por causa da condenação eterna. Então temos, por exemplo, João capítulo 16, versículo 8, Jesus dizendo que quando ele viesse, e ele já veio, convenceria, no grego, elencho, tá, expor o pecado. Então ele expõe o pecado, ele não nos acusa. Quem nos acusa é o adversário e a nossa própria consciência. Mas ele expõe o pecado para que eu e você possamos nos arrepender, ficar constrangido, e aí nós sabemos então que nós carecemos de um Salvador. Então ele convence do pecado. Jesus fala, porque não crê em mim? Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então veja bem que o trabalho pneumático, né, do Espírito Santo é trabalhar nos nossos corações para nos convencer dos nossos pecados e optarmos, entregarmos a nossa vida ao Espírito Santo, então agradando ao Senhor Jesus, entregando a Jesus mediante o Espírito Santo. E aí nós vamos observar então, neste estudo você aprenderá que o Espírito Santo é uma pessoa, com o Pai e com o Filho, como aqui nós já mencionamos, né? Provas bíblicas da sua divindade. Vou trabalhar de forma bem rápida, tá, irmãos? Em Gênesis 1 e 2, forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se, pairava sobre a face das. Então aqui nós temos já a primeira, né, afirmação ou apresentação do Espírito Santo no texto do Antigo Testamento, e por que não dizer do primeiro livro da Bíblia, e já da criação, mostrando que ele é criador. O Espírito Santo é a mesma, por exemplo, João 14, e enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode ver e não pode receber, porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele está convosco. Quando ele que enviaria o outro Consolador, a palavra outro no grego é outro da mesma essência, outro da mesma espécie. O que isso quer dizer? Somente Deus pode, ou poderia e pode substituir Deus. Então isso quer dizer que eu não poderia substituir Jesus, o pastor não poderia substituir Jesus,
o padre não poderia, o bispo não poderia, nenhum homem na face da terra poderia, nem o Papa poderia. Na verdade, ele é o substituto legal. Por quê? Jesus fala que enviaria o outro da mesma essência. Ele não utiliza o termo grego heteros para se referir outro de espécie diferente. Até porque ele é um espírito, e como espírito nós não sabemos a forma que ele possa ter ou coexistir. Então nós temos ele como abstrato, e nós vamos observar a palavra espírito, hebraico, ruach, do grego, pneuma, traz a conotação ou um movimento do espírito, um movimento do vento, dando então uma aplicação de como nós poderemos compreender o espírito. Geralmente, como é discipulado, nós trabalhamos de uma forma mais devocional, nós sempre trabalhamos um aspecto, vamos dizer assim, mais simples, como um vento. Nós não vemos, mas sentimos. O Espírito Santo também não vemos, mas também sentimos, e não só sentimos, e ele também nos convoca, nos direciona e nos capacita. Porque o texto bíblico a qual estamos mencionando, ele fala, né, que o Jesus enviaria o outro Consolador, o Espírito da Verdade, né, e aí o outro Consolador, que é alon e não héteros, ou mesma espécie, nós vamos observar então que ele é Consolador. A palavra Consolador também do grego é Parakletos, que se nós pegarmos aí o dicionário, vamos dizer assim, Strong, ou outro dicionário que trabalha, vamos dizer, as terminologias, a sua etimologia, nós vamos observar que ele vai trabalhar o aspecto de consolador, Parakletos, que é alguém colocado do lado de outrem. Quando nós observamos esse contexto desse texto, nós vamos observar, por exemplo, Meyer Pirman, que vai trabalhar o contexto histórico deste aspecto a qual alguém colocado do lado de outrem. É como que alguém diante de um tribunal, ele tem então alguém do seu lado, que é o seu amigo fiel, que está ali para o advogar, para o proteger, para consolá-lo, para direcioná-lo. Quando nós falamos aqui advogar, também tem um outro aspecto importantíssimo, que no latim, essa palavra consolador vai trazer a ideia de advocatus, que é, na verdade, um advogado, aquele que está ali para advogar, para defender o seu amigo. E quando nós vemos isso no texto sagrado, com certeza, compreendemos que o Espírito Santo ele não está apenas ao nosso lado, ele está dentro de nós. A Bíblia fala, por exemplo, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então nós somos o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, ele está em nossas vidas. Está para nos orientar. Está para nos capacitar. Ele não é uma força ativa. Ele não é uma emanação de Deus. Ele não é uma força cósmica. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. E nós vamos trabalhar esses elementos para podermos caminhar então em nossa aula de hoje. Provas bíblicas da sua divindade. Então, como eu disse aos irmãos, eu vou pontuar de forma bem objetiva. Onipotência. Igualmente com o Pai e o Filho, ele possui este atributo. É onipotente, pode todas as coisas. Onisciência, que é toda a ciência. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo tem pleno conhecimento de tudo. Por exemplo, temos ali como referência Atos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Que vai trabalhar aquele aspecto, né, de quando Ananias e Safira tiveram ali a venda das suas propriedades e a igreja primitiva lançava aos pés dos apóstolos e todos viviam de forma igual. E aí nós observamos que Ananias mente e Pedro fala, Ananias, por que deixaste Satanás encher o teu coração e mentistes e mentir a Deus? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, quer dizer, quando ele fala ali, ele fala do Espírito e depois ele afirma Deus, mostrando que o Espírito Santo é Deus. Eu estou fazendo assim uma explicação um pouco mais rápida e objetiva, sem entrar em pormenores ali do texto, por causa do nosso tempo, tá, irmãos? Que eu quero deixar ele bem sucinto. Mas nós temos então ali a afirmação de Pedro, parafraseando, mostrando que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus.
porque o Espírito Santo é Deus. Depois os irmãos peguem a Bíblia, abram ela com cuidado e observem esse elemento. Depois nós temos a onipresença. Você aprendeu que o Espírito Santo conhece todos os atos e pensamentos dos crentes. Ele perscruta o seu entendimento, pois está presente em todo lugar de modo pleno. E aí nós vamos ver alguns textos bíblicos, apenas mencionando, né? Jeremias 23, 23, 24, e também bem conhecido, né? O Salmo 139, verso 7, aonde fala: aonde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Em outras palavras, não tem como nós, né, fugirmos ou nos escondermos do Espírito Santo, porque ele é Deus, então não tem como nós nos escondermos do Espírito Santo. Depois nós temos ali eternidade, que é um atributo divino. Em Hebreus 9 e 14 vai mostrar que o Espírito Santo ele é eterno. Criador, compartilhou da obra da criação, como já mencionamos o texto de Gênesis 1 e 2, né, de forma bem direcionada e direta, né? Provas da sua personalidade. Quando fala, irmãos, de personalidade, né, de pessoa, muitas das vezes as pessoas se enganam, pensam que pessoa é corpo físico. Por exemplo, está vendo o irmão Vilmar aqui. Aí olha, pensa no irmão Vilmar na aparência física. Mas na verdade, quando fala sobre pessoa, o texto bíblico ele está falando de persona, personalidade. E aí nós vamos ter 3 aspectos sobre a questão da personalidade que a Bíblia nos apresenta de forma muito clara, que é intelecto, fazer uso da razão; volição, vontade própria; capacidade de tomar decisões próprias, vontade própria. Exemplo, eu quero tomar água. Eu pego o copo de água e tomo água. Por quê? Porque eu tenho volição, eu tenho vontade própria. Depois, sentimento, capacidade de sentir. E aí nós vamos observar que a Bíblia nos apresenta, por exemplo, Efésios 4 e 30. Não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado para o dia da redenção. Aí depois nós vamos ver ali a questão de forma, pode ser física ou abstrata. O exemplo, o homem é igual ao corpo. Nós podemos tanto falar no sentido corpo como no sentido de personalidade. Forma não conhecida, né? Aí nós temos ali os anjos, forma não conhecida, podem materializar-se de várias formas. E na questão do intelecto, por exemplo, Romanos 8 e 27, nós temos um texto muito conhecido e categórico para poder, vamos dizer assim, afirmar aos irmãos o que o texto sagrado expõe, né? Nos revela. E eu quero só fazer menção aqui para que os irmãos possam compreender, que senão eu vou só mencionar e aí eu não vou trabalhar alguns aspectos. Eu acho que é importante também nós trabalharmos alguns elementos para que fique mais claro para os irmãos também de igual forma. Mas Romanos 8, 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, quando fala a intenção do Espírito, em alguns textos de algumas traduções bíblicas vão dizer mente. Mas mente e intenção você vai trabalhar de igual forma a personalidade do Espírito. Porque só tem mente para raciocinar através do intelecto quem tem intenção consegue fazer uso da razão. Então a intenção ali é fazer uso da razão. Como no outro texto, uma outra tradução, melhor dizendo, vai trabalhar então a questão de mente. Tá? Vai nos apresentar o Espírito Santo como então tendo mente, pensar, ter intelecto, né? Que aí vai ser volição, intelecto, volição e sentimento. Quando nós vamos ver aqui o aspecto de volição, um texto muito clássico também é Atos, capítulo 13, versículos 1 e 2, onde fala que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Simeão, e ali vai mencionando os nomes. E aí depois no versículo 2, e ele jejuando, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Mostrando então que o Espírito Santo, ele vocacionou, separou para que eles fossem fazer a obra.
Então, disse, falou, fez uso da razão para falar. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Então, veja bem, um papagaio pode até falar, mas ele não usa a razão no sentido de inteligência como ser humano, de raciocínio lógico. Ele fala porque alguém ensinou ele a falar aquilo. Não que ele faz escolhas. Trabalha o seu, vamos dizer, a sua vontade no sentido de instinto, né? Ele come porque ele sente fome, mas ele não tem um raciocínio lógico, que difere então o homem dos animais. E aí você vê que o Espírito Santo também tem esse raciocínio lógico, até porque ele é criador, ele é Deus. Então, como Deus, ele tem um raciocínio lógico, porque fez o ser humano à imagem e semelhança do próprio Criador. E aí nós vamos observar, então, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, ele falou um raciocínio lógico, e não uma mera repetição. Tá? Então, nós vamos passar aqui, por exemplo, provas de sua personalidade. O Espírito Santo, como já foi dito, é uma pessoa, e não uma influência ou energia cósmica. Também não é uma força ativa, como alguns mencionam, né? Como ensinam alguns. Então não é uma força ativa, porque senão ele não teria personalidade. Por exemplo, provas da sua personalidade. Considere algumas das atividades que atestam a personalidade do Espírito Santo. Veja bem, examina. Então ele conhece e intercede. Como nós já mencionamos, Romanos 8, 27, diz assim, e aquele que examina, olha só, irmão, ele examina, ele tem intelecto, ele tem vontade própria, ele tem sentimento, então ele tem inteligência para examinar, né? Examina os corações. Como Deus, ele pode ver os nossos corações. Olha que maravilhoso. Ele não só examina, mas ele examina a profundidade que é o coração humano, que muitas das vezes nem nós mesmos nos entendemos, né? E aí diz assim, examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Tá? Depois nós temos ali, por exemplo, né, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, um texto bem conhecido e muito interessante nós mencionarmos aqui, que ele vai trabalhar um aspecto bem interessante, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas olha o versículo 10. Mas Deus não as revelou pelo Espírito Santo, pelo Espírito, porque o Espírito penetra, perscruta todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Olha só que profundo, né? E que tremendo esse texto da palavra do Senhor, onde nos mostra, né, claramente que ele examina, né, até mesmo os corações e até mesmo a mente de Deus. E Deus, como ele é Deus, né, ele sim trabalham de comum acordo. O Pai não pensa por um lado, o Filho por outro e o Espírito por outro. Não. O Pai arquitetou, o Filho consumou e o Espírito veio para arrebanhar a igreja. Aí nós temos então, ele se entristece e também tem ciúme, que é zelo, né? Quando fala de ciúme para o Espírito Santo, não é aquele sentimento que o humano geralmente tem como um sentimento egoísta, né? De possessão, de posse, mesmo que seja uma pessoa ou até mesmo um bem material e assim por diante. Não, o Espírito Santo ele tem ciúme de nós, mas ele tem zelo, cuidado, proteção, porque nos ama. E aí nós vamos observar, por exemplo, né, o Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo, que já mencionamos aqui. Também ele revela, ele ensina, ele intercede, ele ordena, testifica de Cristo, fala à igreja. Isso você pode ver nas várias cartas lá da Ásia Menor, em Apocalipse, capítulo 2 e 3, aquilo que o Espírito diz às igrejas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quer dizer, ele fala à igreja, convida à salvação. Aí nós temos também aqui os nomes e símbolos do Espírito.
É lógico, irmãos, que quem está nos vendo e quem também depois estará acompanhando esta aula, saiba que nós estamos falando de forma muito sucinta, tá, irmãos? Isso aqui na congregação a gente tem 1h20, 1h15 para poder discorrer de forma mais minuciosa. Então aqui nós estamos trabalhando bem assim por cima, bem pontuado, só para que os irmãos tenham uma noção, né, do quem é o Espírito Santo. Então os nomes e símbolos do Espírito Santo, referentes à pessoa do Espírito Santo, as Escrituras Sagradas registram vários nomes pelos quais é conhecido ou representado. O Espírito de Deus significa que ele é executivo da divindade. Então veja bem, quando fala Espírito de Deus, porque ele provém de Deus, ele é Deus, né? E aí nós vamos ver aqui, Espírito de Cristo, como Romanos 8:9, para não andarmos conforme a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então veja bem, para nós termos salvação, nós precisamos estar em Cristo pelo Espírito Santo, que nos conduz à vida cristã. Depois nós temos ali Consolador, a qual já mencionamos aqui, que a palavra Consolador deriva-se, então, do grego Parakletos, alguém colocado do lado de outrem, e aí nós trabalhamos pelo menos, né, de forma sucinta um pouco esta questão. Depois o Espírito da Verdade, né, como está lá em João 14:17, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode ver e não pode receber, porque não conhece, mas vós o conheceis. Depois nós temos aqui então o Espírito da Graça, né? A graça é concedida aos crentes ou àqueles que creem, né, a fim de viverem em santidade e vencerem as fraquezas próprias da carne. Então, quando fala-se carne, irmãos, nós já mencionamos aqui numa outra aula que a palavra carne, ela deriva do grego sarx, que vai trabalhar tanto no sentido, né, corpo físico, também vai trabalhar no sentido de vil concupiscência. O que é isso? O apetite desordenado de fazer algo contrário à vontade de Deus, que é a nossa tendência, através da natureza pecaminosa, querer fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então isso fique bem claro. Então a palavra grega para carne é sarx, tá? E aí nós vamos ver aqui o Espírito de vida, né? Que aí lá em Romanos 8:1 e 2, né? Que aí nós vamos ver aqui, por exemplo, para mencionarmos aos irmãos, Romanos 8:1, agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, a sarx, mas segundo o Espírito, pneuma. Porque a lei do Espírito, que é pneuma, Espírito, de vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só que maravilhoso as promessas de Deus, né, irmãos? Então vamos lá. Símbolos do Espírito Santo. Eles indicam a ação divina da terceira pessoa da Trindade através dos vários ministérios que exerce em prol dos servos de Deus. Por exemplo, fogo. Este símbolo fala da ação purificadora do Espírito Santo na vida do crente. Aquece e ilumina. Então o fogo vai trabalhar um aspecto, um elemento bem mais de purificação, né? De purificação e também de iluminação, aonde nós podemos trabalhar o aspecto da iluminação do Espírito, que é dando capacitação para que possamos olhar ao texto sagrado e podermos sermos iluminados, compreendê-lo, né? De forma satisfatória, aquilo dentro de um contexto bíblico teológico, que é necessário também estudarmos a palavra do Senhor, é necessário também nós nos disciplinarmos a buscarmos mais a Deus em oração, mas também, como a aula de hoje, falando sobre o Espírito e no Espírito, e também conhecer o Espírito Santo e ter a iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra como ela é. Mas vai trabalhar muito o aspecto de purificação. Por exemplo, em Atos 2, foi visto como línguas repartidas como que? De fogo. Quando você vê ele vindo em Jesus, ele vem como forma corpórea de uma pomba. Ele não é uma pomba, mas ele vem como forma corpórea de uma pomba, mostrando o quê? Que
a pomba ou o pombo é, na verdade, um pássaro, né, que na verdade não tem fel, mostrando que Jesus é puro e o Espírito Santo é puro. Mas quando veio nos homens, lá em Atos 2, veio com línguas repartidas como que? De fogo. Por quê? Porque precisa purificar, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Então nós vamos observar aqui o vento. Jesus falou, o vento sopra, em João 3:8. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Então, veja bem, Jesus ele trabalha esse elemento natural, que é o Espírito, justamente para que nós possamos, né, que é o vento, para que nós possamos ver e entender, por exemplo, ter uma figura da ação do Espírito Santo. Porque nós não sabemos como que o vento se movimenta, a não ser se nós observarmos através daquele aparelho que chama biruta, né, onde consegue ver para onde o vento está voltado. Mas nós não conseguimos ver a não ser pelo aparelho. Mas se nós não tivermos aparelho, nós temos que olhar o movimento das árvores. Então, quer dizer, da mesma feita, Jesus está fazendo uma comparação, que assim é os que são nascidos pelo Espírito. Tá? É uma ação interior, que a pessoa, quando recebe de Deus, ela então é transformada, é nascida de novo para a glória do nome do Senhor. E nós vemos, na verdade, isso através do testemunho de quando alguém se converte ao Senhor Jesus. Nós temos então Jesus lá em João 20:22, quando ressuscita, né? E ele aparece aos discípulos, ele sopra sobre os discípulos e ele diz: recebei o Espírito Santo. Aí nós temos o selo. O selo identifica qualquer objeto como propriedade exclusiva de alguém. Trata-se de uma marca pessoal intransferível. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia, tá? No grego, arrabon, mostrando que garantia da nossa salvação, que está lá em Efésios 1, né, 13 e 14. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo, o qual no versículo 14 diz que é o penhor da nossa salvação. Aí nós vamos então também trabalhar aqui o azeite, né, que vai trabalhar um contexto bem amplo, vai falar no Antigo Testamento de unção de reis, sacerdotes e profetas, é uma figura clássica do Espírito Santo. E também no Novo Testamento, lá na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, que se estiver alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Então nós vamos observar ali o elemento azeite, né? Trazendo essa figura do Espírito Santo. Depois nós temos também a pomba, a qual já mencionamos aqui, em comum acordo com o fogo, né? Então nós podemos caminhar aqui para nosso término da nossa aula, até porque nós estamos trabalhando, né, irmãos, de uma forma bem objetiva para poder alimentar o nosso canal também no YouTube. Nós temos ali a obra do Espírito Santo no pecador. Como que ele age? O Espírito regenera a natureza pecaminosa do homem, convence-o dos seus delitos e pecados, leva-o ao arrependimento, à confissão e ao abandono dos mesmos pela fé no sacrifício do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele trabalha no pecador para convencer do pecado, da justiça e do juízo, como mencionamos também a priori. Deste modo, regenerado pelo Espírito, o pecador experimenta um novo nascimento e torna-se uma nova criatura, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tá? E aí nós vamos observar, por exemplo, a obra do Espírito no cristão, no crente, no que crê. Então nós vamos ver, ele consola, tá? Como já mencionamos aqui outrora. Ele consola, João 14, 16, 17. Ele conduz, ele guia em toda a verdade, João 16, 13. Ele ensina, João 14, 26. Ele concede
poder para testemunhar, o texto introdutório desta aula, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então quer dizer, testemunha vindo do grego mártir, que é morrer pela causa, se caso for necessário. Interceder pelos crentes em suas orações, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos o que falar, ele leva esse gemido diante do Pai e nos coloca então em condições de ser ouvido e entendido pelo próprio Deus, que conhece, na verdade, todas as coisas. E o Espírito Santo, obviamente, é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santificar, é a principal tarefa do Espírito Santo nos crentes, no cristão, naquele que crê. Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. É o que está escrito em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse aspecto salvífico, que é a santificação, esse elemento, nós observamos que nós recebemos, convencido pelo Espírito Santo, pela sua graça preveniente, nós entregamos a nossa vida a Ele, e aí a graça consequente, o Espírito Santo, nos conduz na presença do Senhor. E com isso, na verdade, nós já fomos santificados, mas também estamos em um processo de santificação, porque senão ninguém verá o Senhor. E depois nós temos aqui então a obra do Espírito Santo na igreja. Veja só, irmãos, na igreja, considere as seguintes áreas nas quais o Espírito Santo administra a igreja. Irmão, quem administra, quem cuida, quem orienta, quem capacita aos cristãos, ou a congregação em si, não é o intelecto do pastor apenas. Até auxilia, mas não é. Está calcado no Espírito Santo. É Ele que orienta, é Ele que guarda, é Ele que capacita. Então, irmãos, eu digo aos irmãos, como segundo dirigente da congregação, na verdade, eu me sinto dependente do Espírito Santo todos os dias, a todos os momentos da minha vida. E aí nós temos ali a obra de missões, é ele, que a começar pela igreja de Antioquia da Síria, que foi ele que chamou a Paulo, separou a Paulo e a Barnabé para a obra que o tinha chamado, até os dias atuais, é o Espírito Santo quem separa e ordena os obreiros e os envia ao campo missionário. A unção do Espírito, nenhum pregador, melhor que seja, logrará êxito em sua pregação, pois sua mensagem é insípida, vazia e sem poder. Porque sem o Espírito Santo, irmão, com certeza, ninguém consegue ter êxito na vida cristã. E também na oração, porque o Espírito intercede pelo cristão, pelo crente, por aquele que procura estar debaixo da direção e da vontade do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos então aqui a nossa conclusão para nós deixarmos então aqui alguns pontos já trabalhados, e para a próxima aula, irmãos, nós vamos trabalhar o cristão, o discípulo vivendo cheio do Espírito. Então aqui nós estamos conhecendo quem é o Espírito Santo. Porque muitas das vezes nos nossos arraiais, no nosso meio, principalmente o pentecostal, as pessoas querem ter poder por às vezes querer de alguma forma se apresentarem, vamos dizer assim, E aí nós entendemos, irmãos, que a Bíblia nos mostra que receber esse poder real é para nos capacitar a fazermos a vontade do Senhor e principalmente nos submetermos a Ele. E a testemunhar, se preciso, até a morte. Então, na nossa conclusão, pratique as obras da luz e produza o fruto do Espírito Santo, que será daqui, nós estamos na lição 9, na 10 nós vamos falar sobre vivendo cheio do Espírito, na 11 os dons espirituais e na 12 o fruto do Espírito. Busque também o batismo no Espírito Santo, a fim de que possa testificar do amor de Deus em Cristo Jesus a toda criatura, a começar pelos seus familiares e amigos e vizinhos. Ensine aos que ainda não sabem que o Espírito Santo é Deus e não uma influência, energia cósmica, nem tampouco uma força ativa. Na verdade, ele é Deus. Jamais aceite ensinos contrários aos das Escrituras, pois o Espírito Santo é o seu verdadeiro guia e ensinador. E
por último, ele é real, ele é aquele que ilumina a nossa mente para compreendermos a palavra do Senhor, pois inspirou os seus escritores, né? Que são aqueles que a qual Pedro menciona na segunda epístola, capítulo 1, versículo 20 e 21 ali, que nenhuma profecia de particular interpretação, mas homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever aquilo que nós temos hoje como regra de fé e prática. Então aqui, irmãos, nós vamos concluir a nossa aula de hoje. Espero não ter corrido tanto, né? Que estou até, na verdade, fazendo uma aula bem mais rápida, mas mesmo assim o tempo voa, né? E aí quero deixar aí essa palavra maravilhosa, dizer aos irmãos que o Espírito Santo ele é Deus e ele está na nossa vida. Ele quer te abençoar de uma forma toda especial, mas é necessário que eu e você venhamos a nos colocar na sua vontade, debaixo da sua proteção. Na aula número 10, nós aprenderemos o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Aí nós vamos aprender como que nós recebemos o Espírito Santo e aí como vivermos cheio do Espírito Santo. Tá? Então que Deus abençoe de uma forma toda especial. Que Deus abençoe os irmãos de uma forma toda especial. Esse é o nosso desejo, que os irmãos sejam abençoados por essas aulas e que o Senhor possa, então, nos capacitar cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos em nome do Senhor Jesus.